Gostaria de estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Quem tem a alegria de vos cumprimentar é a diaconisa Luísa. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que o Espírito Santo ele me conduziu a falar, que é sobre profundidade e renúncia. Eu trouxe um devocional aqui, a gente abordou alguns aspectos ali na pesca maravilhosa que se encontra em Lucas capítulo 5. E eu gostaria também de falar um pouco mais sobre esse texto. Vamos fazer a leitura de 2 versículos, que é Lucas capítulo 5, o verso de número 4. E também nós vamos fazer a leitura do verso de número 11, que nos diz assim a palavra de Deus. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vai para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem a rede para pescar. E o verso de número 11 diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiam. Jesus ele havia entrado no barco de Simão por necessidade de ensinar, ele estava ali ensinando, só que Simão ele tinha um problema para ser solucionado, porque ele havia tentado pescar durante toda a noite, ele não havia logrado êxito naquilo que ele precisava, que era a sua função, era o seu trabalho, a pescaria, e ele precisava dessa solução com Deus. Ele precisava que Jesus ele resolucionasse esse problema. E Jesus ele vai convidar para que Simão ele pegasse o seu barco, pegasse o seu remo, pegasse a sua rede e que ele fosse num local mais fundo para que ele conseguisse aquilo que ele precisava, que era a sua pescaria. E dentro dessa palavra, eu comecei a meditar que para Simão ele pescar, ele precisou de ir mais fundo. Conhecendo o Senhor Jesus em que nós servimos, conhecendo o tamanho de seu poder, o tamanho da sua autoridade, a gente sabe que não precisaria de ir mais fundo, porque Jesus ele tinha poder para poder fazer essa pesca acontecer no raso. Só que existe algumas coisas que a gente quer viver, que a gente vai precisar ir mais fundo. E hoje eu não quero falar sobre milagre, mas eu quero falar sobre ministério. Às vezes a gente jovem, a gente quer viver, O jovem ele quer viver um ministério frutífero, ele quer viver um ministério grande, um ministério abençoado. Só que a gente precisa entender que não tem como viver o que você alcança no profundo lançando rede no raso. A gente quer ter um ministério grande, mas existe qualidades de peixes que eles não conseguem ser pescados no raso. Porque existe alguns peixes, algumas qualidades, algumas variedades que eles ficam mais fundo, mais profundo. Então existe alguns níveis de espiritualidade, existe alguns degraus ministeriais que para você alcançar, você vai ter que ir mais fundo. Você vai ter que ir mais fundo na oração, você vai ter que ir mais fundo na meditação, você vai ter que ir mais fundo na consagração. Ah, mas é mais fundo que o outro, qual é o nível de profundidade? Esse nível de profundidade não consigo eu te dizer, mas você precisa aprofundar um pouco mais na oração, aprofundar na sabedoria, aprofundar nas prioridades. Às vezes a gente quer viver um ministério fundo, procrastinado no raso, só que hoje o convite vai mais fundo na oração, vai mais fundo no jejum, vai mais fundo na palavra. Não, para de
se contentar com aquilo que você está vivendo hoje, porque a gente acha que já tá bom, não, mas existe um nível mais fundo para que a gente vá, porque existe coisas que Jesus ele não vai fazer com o nosso barco no raso. Vai ter um momento que você vai ter que vencer as suas próprias limitações, as suas próprias barreiras, as suas próprias vontades. Aquilo que a gente acha que, não, já tá bom na oração, já tá bom no jejum, já tá bom na palavra, mas se você ainda não viveu a profundidade que você queria, é porque você precisa ir mais fundo. Se você ainda não está ministerialmente falando, espiritualmente falando, se sentindo completo, é porque você precisa pegar o seu barco, sair do raso e aprofundar um pouco mais. A gente vê que para Simão ele pescar, teve alguns critérios para ser feito. Ele teve que pegar a rede que já estava lavada. Ele teve que, depois de assentar, depois de ouvir, o Senhor falou, agora você pega o seu barco e você vai. Jesus estava no barco, mas Jesus não remou para Pedro. Jesus ele não lançou rede para Pedro. Jesus, ele não fez com um estalar de dedos que o barco tivesse no fundo, não. Pedro teve que remar, mesmo cansado, virado da noite inteira, mesmo depois de um aprendizado que a gente não sabe se foi longo, se foi curto, não sabe quanto tempo ele já estava ali, mas ele teve que, em meio ao cansaço, em meio à frustração, ele teve que aprofundar mais para conseguir o que ele queria. Então, a gente precisa entender que Jesus no barco é o seguinte: o peixe é comigo, mas a rede ele é contigo. O poder é comigo, mas a busca é contigo. A capacitação ela é comigo, mas a dedicação ela é contigo. A gente tem que parar de querer viver coisa grande fazendo igual, fazendo pequeno. Não, mas eu oro, mas eu jejuo, mas eu leio a Bíblia, mas o convite é para você aprofundar um pouco mais. Para você vencer as suas próprias barreiras. Para que você possa viver o que você ainda não viveu, subir o degrau que você ainda não subiu, porque Jesus ele está pronto para encher o seu barco. Só que você tem que estar pronto para lançar rede. Você tem que estar pronto para pegar remo. Você tem que estar pronto para poder ir mais fundo. Outra questão, renúncia. Quando a gente fala de renúncia, parece que falar de renúncia é renunciar, não. Pecado, carne, tudo bem, tudo isso a gente precisa e necessita de fazer. Só que hoje eu venho falar de uma outra renúncia. Porque imagina só, o que Pedro precisava era do barco cheio de peixe. Aí a Bíblia diz assim que ele deixou o barco à beira da praia. O barco cheio de peixe. Barco próspero. Largou tudo para seguir a Jesus. O convite era lindo. Agora em diante você vai ser pescador de homens. Quando a gente olha para a chamada, a gente olha para o ministério, não vai ser pregador da palavra, não vai ser cantor, vai ter um ministério grande. A gente enche os olhos e a gente quer viver. Só que para que eles viessem viver o chamado de pescador de homens, eles teve que abandonar a pesca do peixe. Então, para você viver um ministério profundo, viver a chamada de Deus, também vai ter que existir algumas renúncias na sua vida. Qual vai ser, eu não sei. Mas às vezes você vai ter que renunciar algumas horas de sono para você ter uma dedicação maior na palavra. Às vezes você vai ter que renunciar aquele café da manhã, aquele almoço gostoso, aquele dia de domingo que você quer descansar, porque você está cansado da semana toda, você vai ter que abrir mão um pouco disso para você ir numa profundidade maior. Porque não existe a sua rede estar cheia de peixe e ter espaço para enchê-la de homens. Então,
eu vou te traduzir melhor. Para você viver na plenitude o ministério que Deus ele tem contigo. Hoje, jovem, você precisa entender que você vai ter que zelar por esse ministério. Você vai ter que aprofundar por esse ministério. Você vai ter que se enquadrar nesse ministério. E às vezes a renúncia que a gente vai ter que fazer vai ter que ser aquele dia de lazer. Sabe aquele dia que a gente, não, hoje é o dia do passeio, hoje é o dia do descanso, mas vai passar a ser o dia do jejum, o dia da meditação na palavra, o dia da oração, o dia do ensaio para aperfeiçoamento da sua voz, o dia que você vai zelar para o aprendizado do instrumento que Deus te usa. Hoje, o Senhor ele está dizendo que para poder viver o ministério que Ele chamou você para viver, às vezes você vai ter que deixar o barco cheio um pouco de lado. Imagina para Pedro, esperando aquela pesca, talvez nunca pescou como tinha pescado. Talvez ele nunca teve o barco tão cheio como ele teve naquele momento, portanto que ele teve que pedir ajuda. E a palavra diz que a rede começou até mesmo a rasgar de tanto peixe. Só que Jesus ele tinha algo maior que aquela pescaria para Pedro. E Jesus falou, a partir de hoje eu tenho uma nova chamada na sua vida. Mas Jesus não teve que falar com ele, não, aqui, você deixa os peixes lá na beira da praia, não. Pedro entendeu a necessidade da renúncia, Pedro entendeu a necessidade que ele tinha de priorizar o ministério de Deus. Nem sempre Deus ele vai descer uma revelação divina. Nem sempre Deus ele vai usar alguém para te falar o que você precisa fazer. Vai ter vezes que você vai ter que olhar para o seu barco, olhar para o seu processo e compreender o que é que você tem que fazer para você viver a profundidade que Jesus ele quer te levar e para você viver o ministério que o Senhor ele quer exercer na sua vida. Às vezes dói deixar o barco cheio, às vezes é cansativo passar madrugadas em claro, às vezes é cansativo, é difícil a gente vencer a nossa carne naquele domingo do almoço, que a gente faz diferenciado para poder tirar um período maior de jejum. Às vezes é difícil, né, deixar o celular de lado e passar uma dedicação maior a Deus, passar um tempo maior você com Deus. Às vezes a carne não quer orar, mas hoje o Senhor ele está te convidando a ir mais fundo, a vencer a barreira do raso. Não aceita viver o que todo mundo vive, porque no raso a gente pega peixe até com a mão. É fácil viver, todo mundo pesca, mas lá no fundo você vai pescar peixe diferente. Você vai ver o que você não consegue ver no raso, você vai viver o que você não consegue ver no raso. Só que tudo isso vai ser no profundo, vai ter que ser diante de um aprofundamento e diante de uma renúncia. E que o Senhor, ele possa, nesse barco aí que ele está contigo, te dar o direcionamento que você precisa para viver na plenitude o ministério que ele está te chamando, te convidando para você viver. Se você quiser viver, é opcional, mas você vai ter que deixar o seu barco na beira da praia. E você vai ter que ir também num nível mais profundo. E que hoje o Senhor ele possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.